Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico. Eu quero dar mais uma dica para vocês para o seu exame de ordem, tanto para concursos públicos. E a dica de hoje, a orientação de hoje é sobre os sentidos de Constituição. É um tema puramente doutrinário que também é muito exigido nas provas. E quando a gente fala em sentidos de Constituição, a gente está tentando conceituar essa Constituição. E na verdade não existe um conceito que seja necessariamente o mais correto, mas talvez algum que seja mais adequado, porque existem diversas formas de se estudar a Constituição e isso evoluiu de tempo a tempo, dependendo do contexto histórico e do autor que tratava disso. E a gente vai tratar aqui nessa breve explicação de 4 dos conceitos que são mais exigidos na sua prova. O conceito, o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico e o sentido cultural de Constituição. Quando a gente fala de sentido sociológico, a gente está falando essencialmente de Ferdinand Lassalle. Ele é o autor que escreveu uma obra chamada O que é Constituição, que na verdade era quase um panfleto, quase um manifesto pré-revolução francesa, e que nessa obra ele aponta que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder de uma sociedade e não é o documento escrito em si. Lassalle explica que uma sociedade é formada por várias relações sociais, como o poder econômico, o poder político, o poder militar, o poder religioso e todos os outros que formam esse caldo da sociedade, e o conjunto, é o resultado dessa obra, desses fatores reais de poder que formam uma Constituição e não é necessariamente, portanto, aquele texto que consta de um papel. Lassalle vai dizer então que essa Constituição ela é mais do que o texto de papel e justamente por isso, por ser o fruto de uma soma de fatores de poder, todo Estado acaba tendo uma Constituição e não apenas aquele Estado que possua uma Constituição escrita, mas todo e qualquer Estado reconhecido, ainda que por algumas pessoas, terá uma Constituição que regulamente essa sociedade. Uma dica valiosa para quem estuda, e aqui é uma dica mesmo, é que Lassalle tem 2 letras S, a mesma quantidade de S's que a palavra sociológico, que é o sentido atribuído a esse autor, possui também. O próximo sentido é o sentido político, e Constituição por um sentido político, e aqui a gente está falando do sentido político do autor Carl Schmitt, é a decisão política fundamental. Constituição é a decisão política fundamental. Esse autor, ele era um autor que trabalhava para Hitler, então ele trabalhou a ideia de que a Constituição, que é a decisão política fundamental, é mais forte, é mais valiosa dentro de um ordenamento jurídico do que o texto constitucional em si. O texto constitucional ele fica em segundo lugar, ele fica subjugado se a decisão política fundamental contrariar esse texto. É a decisão política fundamental, as decisões políticas fundamentais, elas prevalecerão sobre o texto constitucional. E esse é o ponto principal que a gente tem que decorar sobre o Schmitt. Esse contexto sobre Hitler para que fique um pouco mais palpável para você conseguir memorizar o Carl Schmitt com o sentido político de Constituição e que está sobre o texto constitucional. O próximo sentido é o sentido jurídico, que é trabalhado pelo autor austríaco Hans Kelsen. E pelo sentido jurídico de Constituição, Constituição vai ser a lei mais importante de um ordenamento jurídico. A Constituição é a norma jurídica que traz o pressuposto de validade, o fundamento de validade para todos os demais atos normativos de um país, de um Estado. E justamente por isso Kelsen trabalhava o direito como um sistema hierárquico de normas, cujo o fundamento de validade da norma inferior estará sempre na norma superior. Esse é o que a doutrina chama de sentido jurídico positivo da teoria de Hans Kelsen do sentido jurídico de Constituição. E aí vocês podem se imaginar, e esse foi um ponto que foi trabalhado pelo próprio autor austríaco, é que se a Constituição é o pressuposto de validade de todas as demais leis, de todos os demais atos normativos, teria que existir então, portanto, uma lei, um mandamento que obrigasse ao cumprimento da Constituição, porque se a Constituição pudesse ser descumprida, todas as demais também poderiam ser descumpridas, e aqui num plano puramente em tese. E aí Kelsen trabalha e explica que existe a norma fundamental hipotética, e o mandamento dessa norma, a única regra que se extrai dessa norma é a de que deve ser obedecida à Constituição. Kelsen explica que essa é uma norma que não é escrita e que ela estaria acima da Constituição, e isso como uma forma de dar lógica, de fechar, por assim dizer, o sistema hierárquico de normas que Kelsen trabalhava no seu sentido jurídico de Constituição.
O último sentido constitucional que a gente vai dar aqui nesse breve vídeo é o sentido cultural de Constituição. Esse sentido é trabalhado pelos professores José Afonso da Silva e Meireles Teixeira e vai explicar que a nossa Constituição ela é fruto de uma cultura, de um contexto histórico, de uma determinada sociedade e ela condiciona essa cultura ao mesmo tempo em que ela é fruto dessa cultura. Então a Constituição ela é compreendida como nesse sentido cultural e ela é formada também de uma forma, aqui sou eu dizendo, muito mais próxima de La Salle, quando diz que a Constituição resulta de uma soma de fatores de poder e não essencialmente de um texto escrito. A diferença é que no sentido cultural, o sentido cultural reconhece que a própria sociedade, a própria cultura também é condicionada pelo regramento constitucional. Então esse é o breve vídeo que eu queria passar para vocês sobre os sentidos de Constituição, um tema bastante exigido no exame de ordem em provas de concurso em geral. E é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui e valeu!